Diego Valdez. Diego Valdez, Cara, é desculpa. uma incógnita, né? A gente não tem como determinar, dizer que realmente é um livramento. O que eu posso dizer, e vou continuar com essa minha expectativa, se eu fosse contratar o Valdez pelo histórico, eu contrataria. O histórico dele é muito bom. Com média de 25 participação em gol na temporada 21, 22, 22, 23, 23, 24. Porém, a atual temporada, eu não contrataria. Na atual temporada, eu não contrataria. Pela atual temporada, que não tem sido tão boa. Lógico, a gente pode dizer assim, mas a gente olhar mais profundo, nesse ano 2025, são 19 convocações para jogo, 17 participações de jogo, uma como titular, o resto tudo como reserva, com média de 35 minutos por partida, 2 gols, 5 assistências, 44 passes para finalização, 41 finalizações, sendo 37% certas, ou seja, no gol. Seriam números bacanas, levando em conta a minutagem. Mas, se você olhar para o campo, não é essa a realidade. Um jogo ou outro ele consegue entrar e mudar, no outro jogo não. Agora, pelos valores anunciados, eu achei temerário. Quase 20 milhões no jogador de 31 anos, 3 anos de contrato, vindo de um país diferente, um país com cultura, alimentação, clima, tudo futebol, jogo de futebol muito diferente, eu acharia muito arriscado. Mas via com bons olhos. Se ele chegar e jogar um que sabe, é titular fácil. É um cara que tem qualidade no passe. É um cara que pode fazer com que o Lucero e o Davidson voltem a jogar bem, porque no sistema que o Fortaleza tem, nenhum dos dois tem jogado bem e tem encontrado muita dificuldade. Mas é isso, faz parte do futebol. Melou, não deu certo. O América do México, que tinha acertado tudo com o Fortaleza e estava babando pelo dinheiro, se chateou com o atleta, afastou ele está afastado no América do México e vai ficar à disposição até arrumar outro time para ele ir embora. Boa, seu Miguel. O América queria o dinheiro. O, o caba mandado pela mulher não tem moral, tá aí. O América não vai ter o dinheiro, ele não vai melhorar o salário, perdeu um contrato de 3 anos. Sobre ser 20 milhões, na verdade, as páginas todas não cravaram e erraram. Por que o valor também não podia ser outro? Então, assim, poderia ser que os 17 milhões, 19 milhões, 20 milhões só fossem se ele batesse metas. Então ninguém sabe direito como era esse salário, tá? Então, assim, eu fui um dos caras que achei boa a contratação dele, porque no momento do Fortaleza, a gente estava precisando de jogadores que viessem, vestissem a camisa e jogassem. A gente não poderia ter muitas apostas. O Fortaleza não cabe mais erro, o Fortaleza já errou muito esse ano. Então a gente precisava de Demais. contratações que viessem certas. Então eu fico meio triste pelo lado do futebol, mas por outro lado, eu confio muito nesses caras aí, com a chegada do Papelim, de estar mais ligados, de saber que não podem errar. E ter se tocado, meu irmão, esse cara tá querendo demais, e pode ser um problema, e pode ser um livramento. E qual o problema disso tudo, seu Miguel, tá? Depois de que a situação desse cara melou, muita gente tá falando com medo de que, melou o Diego Valdez e agora a bola da vez é o Crispim. Em vez de Diego Valdez, vai vir o Crispim. Eu acho que não tem muito uma coisa a ver com a outra, seu Miguel. Diego Valdez e Crispim, como a gente falou, né? Mas será que é tão ruim assim a situação do Crispim? Porque, claro, se for sai Valdez e entra Crispim, não tem lógica. Mas vai que o Crispim vem para a posição de outro jogador, como a gente já tinha falado, por exemplo, como o Dylan Borreiro, que é um jogador que não é aproveitado, como o Alanzinho, que é um jogador que talvez vá jogar a Série B. Então, assim,
não tem condição, seu Miguel, de cancelar o Diego Valdez e vir o Crispim. Também é outro nível, né, seu Miguel? O nível é diferente. Um detalhe, tá? O Crispim ainda não está certo de vir, mas tem conversas bem avançadas. Mas viria o Valdez e viria o Crispim. Não é um ou outro. O Crispim ainda pode vir na próxima janela, não nessa. Nessa não tinha nem a mínima possibilidade, porque é uma situação demorada de transferência lá da Tailândia. A Tailândia não é rápida em movimento, mas viriam os dois, não um ou outro. Pode ser que o Crispim venha, pode ser que o Crispim não venha. Se o Crispim vem para outra função, para outro jogador, para substituição de outro jogador, como, por exemplo, o Valdez seria uma resposta ao Paul Fernandes. E o Crispim, uma resposta ao Dylan Borreiro. Beleza. É melhor ou não? Eu acho o Crispim melhor que o Dylan. O Dylan deve estar saindo do Fortaleza também. E não deve ser com salário pago pelo time que vai pegar ele. Fortaleza deve fazer um empréstimo e pagar uma parte do salário. Ou aparecer algum time que queira contratar. Miguel, se oferecerem 200 mil conto no Dylan Borreiro, é negócio? Porque o Fortaleza pegou de graça. O Fortaleza não pagou, lógico. Isso de graça, aspas, tá? Porque empresário pega de dinheiro, jogador pega no dinheiro com luvas e coisas parecidas. Mas é melhor livrar-se, tchau, amém, inclusive da quantia de salário, do que ficar com o jogador parado, sem serventia nenhuma e prejudicando o ambiente. Boa, seu Miguel. Então aí, galera, para entender, ó, Crispim não tem relação com o Diego Valdez. Eram duas negociações diferentes. Diego Valdez vinha para ser o número 10 que há muito tempo a gente não tinha. Infelizmente não deu certo. Tá? O Fortaleza deve tentar buscar outros jogadores nessa posição. Quem a gente tem hoje nessa posição? O Caleb, que a gente sabe que tem um potencial de futebol bom. A gente viu o Caleb já fazer bons jogos, mas tem o físico muito abaixo. Não conseguiu desenrolar o seu futebol aqui. Apesar de que, na minha cabeça, o Vojvoda, eu ainda sinto que o Vojvoda olha pro Caleb com carinho, mas o torcedor mesmo em si tem pouca paciência. Então, se o Crispim vier, é um cara barato para compor elenco. Não significa que vai ser ele no lugar do Valdez. A gente espera aí que o Fortaleza ainda busque alguém pro lugar, para ser esse 10, para ser esse articulador no segundo semestre, tá? De futebol, viu, galera? Segundo semestre de futebol. Deixa eu agradecer aqui o Barreto, ó. O Barreto renovou seu membro.